hoje, sabe, no sistema carcerário. Você sempre se aproximou desses temas mais ligados a direitos humanos? Você também fez uma série sobre adoção? Sim, foi? Essa série sobre adoção foi outra também que me mudou completamente, porque quando a gente vai para uma pauta, né, falei, bom, foi uma ideia minha, falei, vamos fazer uma série sobre adoção de filhos. A gente vai mais ou menos, é como eu fui para pesquisa, a gente vai com uma ideia pré-concebida, mas a gente tem que estar aberto para se surpreender. E a minha ideia era tanta criança aí nos abrigos e tal, a gente tem que estimular a adoção, a gente tem que estimular que as famílias deem oportunidades dessas crianças terem um filho, o que é super lindo, mas há um problema anterior a esse. Aí você começa a ver, aí você começa a entrevistar, inclusive as mães que perderam seus filhos, que foram para um abrigo, e você começa a ver que não é que essas mães são... Claro, sempre tem a questão da índole, mas não é a maioria. Mesma coisa da história da FEBEM. Não é a maioria. Uma mãe que abandona um filho desnaturado. Isso é minoria. Muitas mães não têm com quem deixar seus filhos. Aí vai trabalhar, deixa o filho em casa, alguém denuncia que o filho está sozinho e tal, ou, enfim, o filho vai cometer algum crime, né? Não é crime nessa idade, mas, enfim, essa mãe perde a guarda do filho. Ou uma mãe que que não tem condições, às vezes, de alimentar aquela criança, de dar condição, entrega para adoção. A criança fica numa situação, de fato, vulnerável. Essa mãe pode estar usando droga. Então, eu vi mães, porque eu fui num abrigo também, uma instituição que eu não vou lembrar o nome, alguma coisa de Sol, que acolhe essas mulheres que perderam seus filhos. E você começa a ver que o problema não é... Por que só filho de pobre que vai parar em abrigo, né? Não tem alguma coisa estranha? É óbvio que tem um problema social aí seríssimo. Essas mães estão perdendo seus filhos. Essas mães não têm condições de criar seus filhos. Então, qual é a saída? Elas entregarem seus filhos e vai uma família rica e gentilmente aceita criar um filho que não é seu e dá oportunidade para esse filho? Ou a gente empodera essas mulheres na origem, na base? E aquelas que realmente não querem o filho, ok, leva para doação e uma outra família adota. Mas não é possível. Querendo ou não, acho que não dá para fazer uma generalização, mas esses temas de sociais, de demandas em relação a direitos humanos, são pautas que são bastante pautadas por mulheres também, quando estão na reportagem, quando estão no programa. Isso. Interessante. Acho que não dá para generalizar de forma alguma. Eu não sei, porque eu também sou muito como você, sempre tive esse olhar um pouco mais. Eu lembro de fazer, às vezes, uma inauguração de, acho que um plantio de algumas detentas que estavam, Rio Pinheiros, estava tendo um plantio de árvores, por quem fazia esse trabalho eram algumas detentas, e elas estavam lá plantando as árvores para conseguir redução de pena. E aí eu falei, posso conversar com elas? Aí os caras, assessores lá, era do governo estadual, falaram, tá bom, pode. Acharam estranho. Aí eu comecei a conversar, foi para um nível delas falarem assim, eu fiquei grávida na prisão, não consigo ver meu filho depois. E aí, falta de nada de plantio de árvore na Marginal Pinheiros. Exatamente. E aí eu comecei, me barraram. Como é que você vai usar esse depoimento dessa mulher, né? Não tem lead, que é um termo que a gente usa no jornalismo. Exatamente, não tem muito lead, mas assim, é um lugar que a gente consegue transitar dependendo do olhar do repórter e os repórteres, quando vão para a rua, acho que, especialmente no rádio, para tratar dessas questões de FEBEM, que você não pode identificar a pessoa, aliás, você não precisa identificar a pessoa com foto, né? É a voz que você consegue fazer isso. Essas detentas, elas estavam seguras em conversar com o rádio, porque eu não tinha lá uma câmera de frente para elas. Quando a gente vai falar com refugiados, chegam aqui a São Paulo, lá em centro de acolhidas, eles se sentem também, porque a voz deles não estão entregando quem eles são. E esse lugar no rádio é muito interessante, porque a gente tem uma abertura, talvez, que consiga sensibilizar o público, porque você está usando a voz, não é um veículo impresso que você vai ler alguma coisa. Não é aspas, né? E tem uma possibilidade de pautar esses temas, enfim, que algumas vezes vêm com esse olhar um pouco mais humano sobre a cidade, né? Sobre algumas questões. Tânia Morales, aqui no Mulheres Reais, Nossa Voz.